No início dos tempos, o mundo era governado por dragões imortais. Uma névoa densa envolvia a terra, e não havia luz nem escuridão. Então a primeira chama surgiu, trazendo consigo a disparidade, calor e frio, vida e morte, luz e escuridão. Da primeira chama, 4 almas poderosas emergiram. A bruxa de Izalith encontrou a alma da vida e criou a chama do caos, que mais tarde se tornaria uma fonte de corrupção. Nito, o primeiro dos mortos, encontrou a alma da morte e se tornou o líder dos mortos-vivos. O furtivo pigmeu encontrou a alma negra, que se fragmentou em pedaços menores, tornando-se a fonte da humanidade. Gwyn, o senhor da luz solar, encontrou a alma da luz e liderou uma guerra contra os dragões, marcando o início da Era do Fogo. Os dragões se mostravam invulneráveis a todos os ataques, mágicos ou físicos. A guerra parecia fadada ao fracasso. Foi nesse momento crítico que surgiu Sith, o dragão branco pálido, nascido sem as escamas protetoras de sua espécie. Set nutria um profundo ressentimento, inveja dos outros dragões. Impulsionado por sua ambição e desejo de poder, traiu sua própria espécie e se aliou ao Gwyn e aos deuses. A traição de Sith foi fundamental para a virada na guerra. Ele revelou aos deuses a fraqueza dos dragões. Seus corpos eram vulneráveis ao poder dos raios. Com essa informação crucial, Gwyn e seus cavaleiros lançaram uma chuva de raios, atingindo os dragões em seus pontos fracos. A bruxa de Izalith utilizava a chama do caos para incinerar os dragões feridos e moribundos, e o Nito espalhava uma névoa tóxica e venenosa, enfraquecendo ainda mais as criaturas. O resultado foi a eventual derrota dos dragões antigos, marcando o fim de uma era. Gwyn tornou-se o rei de Lordran e construiu a cidade de Anor Londo, onde os deuses residiam. Com o tempo, a primeira chama começou a enfraquecer e a escuridão ameaçou retornar. A maldição dos mortos-vivos surgiu, afligindo os humanos com a imortalidade e a loucura. O jogador assume o papel do escolhido morto-vivo, um indivíduo amaldiçoado que embarca em uma jornada para descobrir o destino de sua espécie. O Asilo dos Mortos-Vivos é uma prisão onde os amaldiçoados são enviados. Despertamos em uma cela úmida e decadente, guiados apenas por uma efêmera sensação de propósito. Então surge um guerreiro chamado Oscar de Astora. Ele acreditava que nós éramos o escolhido da profecia, o Chosen Undead. Ele nos presenteia com um item chamado Frasco de Estus e a chave da nossa cela. O primeiro desafio surge na forma do Demônio do Asilo, um chefe que serve como teste inicial, preparando o jogador para os perigos à frente. E é aqui que se separa os homens dos meninos. O inimigo é formidável, mas com o ímpeto de um guerreiro e algumas tentativas, o morto-vivo conquista sua primeira vitória. Firelink Shrine. Após escapar do Asilo dos Mortos-Vivos, chegamos até Firelink Shrine, que serve como ponto de convergência entre diversas áreas e é um ponto central. Aqui encontramos personagens importantes, como a Guardiã do Fogo, Anastácia de Astora, Lautrec o Infame, entre outros personagens importantes, que nos fornecem informações e serviços. Somos instruídos a tocar os 2 sinos do despertar. O primeiro sino está localizado no topo da Torre das Gárgulas, um destino que exige a travessia do Burgo dos Mortos-Vivos, um local decadente e perigoso, além de uma ponte infestada de Hollows e um colossal dragão vermelho. O Burgo dos Mortos-Vivos, outrora uma cidade vibrante, agora é dominada por Hollows, cães mortos-vivos e demônios. O ar, denso e fétido, carrega o cheiro nauseante de cadáveres em decomposição, um prenúncio do horror que assola o lugar. Gritos aterrorizantes de mortos-vivos e de outras criaturas ecoam pelas ruas estreitas, e perigosas despertam uma agonia primordial que nos faz arrepiar. No entanto, a determinação supera o medo, e começamos a explorar o local, avançando com cautela. Cada inimigo é enfrentado e derrotado, seus corpos pilhados, como um lembrete sombrio da luta pela sobrevivência. Hollows de olhos vermelhos sobrenaturais espreitam em cada sombra, atacando com fúria desesperada. A luta é implacável, a espada cortando os inimigos e o escudo bloqueando os seus golpes brutais. Os gritos dos mortos-vivos aumentam, um lamento desesperado que ecoa pela cidade.
A jornada até o topo da torre parece impossível, mas a nossa determinação segue inabalável. Finalmente, o topo é alcançado e uma criatura terrível se revela: o demônio touro. Uma figura imponente, musculosa e bestial, com chifres enormes e um martelo de guerra colossal. Sua presença emana poder bruto e perigo iminente. O combate começa. Um duelo de vida ou morte. O guerreiro, armado com sua espada bastarda e escudo, enfrenta o demônio com coragem e determinação. Esquivando-se dos ataques brutais, reflexos afiados evitam golpes mortais. A cada desvio, um contra-ataque preciso. Golpes firmes que enfraquecem o demônio. Lentamente, a maré da batalha vira. E o Taurus Demon, antes tão poderoso, cai derrotado aos nossos pés. Essa vitória nos leva até a Ponte do Dragão e as profundezas dos Burgos. Notamos uma figura peculiar à beira da ponte, admirando um sol tímido, um cavaleiro de armadura dourada, com um sorriso radiante e um ar de otimismo contagiante. Era Soler de Astora, um guerreiro em busca de seu sol. Ele compartilhou sua alegria em encontrar um companheiro em sua jornada, oferecendo-se para ajudá-lo em sua busca. Soler era um guerreiro habilidoso e um aliado valioso. Sua fé inabalável e seu espírito alegre iluminava os cantos mais sombrios de Lordran. Então seguimos caminhos diferentes, mas com a certeza iríamos nos reencontrar. A ponte, antes um obstáculo intransponível, estendia-se à sua frente, convidando-o a prosseguir. Mas a calma era ilusória. Um rugido ensurdecedor ecoou, e o dragão vermelho, uma criatura colossal, revelou-se, guardando a passagem com olhos flamejantes. A escolha era clara: fuga ou combate. A maioria fugiria, mas você, o escolhido morto-vivo, avançou, determinado a desafiar a fera. Você persistiu, encontrando uma escadaria que o levaria às profundezas do distrito Burgo dos Mortos-Vivos inferior. Encontramos uma escada longa e enferrujada que nos leva às profundezas do Burgo dos Mortos-Vivos. Ruas estreitas, um clima tenso e cães sedentos por carne humana nos atormentam mais uma vez. Entretanto, continuamos avançando. A exploração é crucial, pois existem itens valiosos e atalhos ocultos. Saqueadores não param de aparecer e nos atacar, além dos cães enlouquecidos e hollows descontrolados. Entretanto, vão caindo um a um até que chegamos às profundezas do distrito. E é aqui que o terror nos assola novamente. O maldito Capra Demon aparece, esse ser saído direto do inferno. Junto com 2 cães zumbis enlouquecidos, testam nossas habilidades ao limite. Ele é um demônio ágil e implacável, armado com 2 lâminas curvas. Os cães tentam nos encurralar, mas com um só golpe matamos os cães infernais. Então o Capra Demon ataca com uma ferocidade enorme, exigindo reflexos rápidos. Foi aí que, em um ato de coragem ou de loucura, empunhamos nossa espada com as 2 mãos e avançamos, conseguindo aplicar cortes severos no inimigo, fazendo ele sangrar, e assim desferindo o meu último golpe em seu peito, um corte limpo e rápido. O escolhido morto-vivo, ainda banhado em suor, sangue e poeira, sabia que seu caminho o levaria ao topo da torre da igreja, antes de descer às profundezas. A jornada não seria fácil. O labirinto de passagens escuras e cômodos estreitos era sufocante e guardava hordas de mortos-vivos, cada um sedento pela alma do intruso. Cada passo era uma dança mortal, cada esquina um palco para um combate brutal. O morto-vivo, com sua espada e escudo gastos, mas com determinação inabalável, abriu caminho através da horda, deixando um rastro de corpos caídos para trás. Ao alcançar a base da torre, um suspiro escapou de seus lábios rachados, um momento fugaz de alívio em meio à angústia. No topo, as gárgulas do sino, sentinelas aladas da morte, aguardavam com olhos famintos por sua alma. Quando a esperança começava a se esvair, um raio de sol brilhou através das nuvens carregadas, iluminando a figura de um guerreiro dourado. Sua armadura reluzente irradiava a luz do sol. O Cavaleiro do Sol surge como um aliado inesperado, com a espada em punho, pronto para lutar ao nosso lado. Com a força combinada dos 2 guerreiros, as gárgulas do sino começaram a sentir o peso da batalha. Soler, com sua fé inabalável e golpes poderosos, abria caminho através das defesas das criaturas.
enquanto o morto-vivo, com sua astúcia e agilidade, aproveitava cada oportunidade para desferir golpes certeiros. Após uma batalha épica, onde aço e fogo se encontraram em uma dança mortal, as gárgulas do sino finalmente sucumbiram de forma majestosa, assim abrindo caminho para a torre e, eventualmente, o primeiro sino, que por tanto tempo permaneceu em silêncio. Ressoamos o sino para anunciar nossa vitória e o começo de uma nova era.